A paz, amados, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que o anjo do Senhor nos guarde debaixo do manto sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo e o que o Senhor cuide de tudo que nos pertence. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Hoje o Espírito Santo me traz aqui para falar sobre a fé. A natureza da fé está em Hebreus 11. O Senhor nos diz que a promessa que Deus faz a nós, a promessa que nós recebemos de Deus, ela vai se cumprir, porque aquele que prometeu, ele é fiel o tempo todo. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E não vai só se cumprir na nossa vida, vai se cumprir na nossa casa e na nossa descendência, porque a promessa é para a família. Amém? Então, amados, nós temos que aprender a andar pela fé, porque a fé agrada a Deus. Nós temos que crer no que nós recebemos de Deus, a promessa que está na Bíblia, a palavra, as escrituras que diz que se a gente faz o Senhor o nosso pastor, Ele nunca nos faltará, mesmo que a gente passe pelo vale da morte, Ele estará conosco. Como diz no Salmo 91, aquele que habita a sombra do Altíssimo recebe a proteção de Deus, recebe a promessa de Deus. Então, amados, se você recebeu alguma promessa de um servo de Deus que é fiel a Deus, que tem caráter de Jesus Cristo de Nazaré, e Deus confirmou essa promessa com você em seu coração, aguarde, porque essa promessa vai se cumprir no tempo de Deus. Então a gente tem que aprender a andar pela fé, não só no que diz a palavra, mas também pelo que seus profetas, os profetas do Senhor, eles nos entregam, a direção que nós recebemos vinda de servos de Jesus. Nós temos que crer. Amém? Lembrando que existem os falsos profetas. Por isso, as mensagens que nós recebemos dos servos do Senhor, elas precisam ser testificadas. Como assim? Eu vou te dar um exemplo. Eu recebi uma palavra de um profeta de Deus sobre uma situação. Muitas coisas se cumpriram que ele falou, mas tem coisas que ainda não se cumpriram. Mas porque aquele profeta me deixou com dúvida em relação ao caráter dele, Deus levantou uma outra pessoa, uma profeta, para confirmar, e ele mesmo desceu ali em espírito e confirmou a promessa, e já levantou outro profeta para confirmar a promessa e um pastor. Veja bem, 4 pessoas diferentes que não se conhecem falaram a mesma coisa de uma promessa que ainda não aconteceu na minha vida, sendo que a primeira palavra veio há uns 4 anos atrás. Amém? Então eu tenho que continuar crendo, acreditando na promessa, tendo fé que Deus vai cumprir a promessa, porque Deus não é homem para mentir. Amém? Nós temos que confiar no nosso Deus. Então agora eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia comigo em Hebreus 11 e vamos falar um pouco aqui da fé. Nós temos exemplos no Antigo Testamento de Abraão, de Noé, vários exemplos de homens de Deus que andaram por fé. Amém? Então diz assim, a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então nós temos que acreditar na promessa de Deus,
Porque a promessa de Deus, como eu te dei esse exemplo na minha vida, ela não se cumpriu ainda, mas eu ando crendo nessa promessa que ela vai acontecer, porque ela foi revelada a mim através do Espírito de Deus. Então a gente tem que andar por fé. Amém? Aqui diz, olha, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus é o nosso protetor. Quando a gente busca Deus com todo o nosso coração, quando a gente entrega o nosso coração a Deus, quando a gente se arrepende verdadeiramente dos pecados e não comete mais tais pecados, anda, aplica as escrituras de Deus, Ele é o nosso protetor. E a promessa não é só para a gente, é para a nossa casa e para a nossa descendência também. Amém? Não esquecendo que toda vez que a gente for orar pela nossa família, pelo nosso marido, filhos, a gente também pode estar colocando nas nossas orações já os nossos netos e bisnetos, mesmo que os nossos filhos ainda sejam jovens e não tenham casados. Amém? Glórias a Deus. Continuando. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então a gente sabe a história de Noé, né? Que ele construiu a arca, Deus falou com ele. Deus se agradava muito do coração de Noé. Deus sonda a nossa mente, sonda o nosso coração. Ele sabe quem tem um coração bom e quem não tem, tá bom? Então, Deus se agradou de Noé quando veio o dilúvio, né? Que Deus destruiu o homem, destruiu ali o mundo. Deus salvou Noé, a sua casa, né? Então, foi pela fé que Noé construiu a arca, colocou ali os animais e entrou com a sua família. Amém? Continuando, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade. Ela já era muito idosa, né? E ali quando ela recebeu a promessa de um filho, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. É isso aí, gente, a promessa vindo de Deus. Nós temos que crer, nós temos que ter fé e a promessa vai se realizar. Amém? Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Amém? Glórias a Deus. E aqui continua falando, vai falar de Moisés também e de todas as promessas que Deus fez aos seus servos ali no Antigo Testamento. Amém? Você pode meditar no capítulo 11. Então, a promessa de Deus, tudo que está escrito na Bíblia, tudo que Deus fala sobre nós somos, nós temos que crer. Deus nos diz
que nós somos herdeiros do Senhor, nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, como todo bom pai, Deus dá o que nós necessitamos, o que é bom para nós, sempre lembrando, né, que nós colocamos os nossos pedidos no altar do Senhor. É bom a gente fazer aquela listinha, né, dos nossos sonhos, o que a gente deseja realizar, e ali no tempo certo o Senhor realizará, se for bom para nós. Tem coisa que a gente pede, a gente não conhece e Deus não dá porque Ele vê que não vai ser bom para nós. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Nós vamos clamar ao Senhor para Ele aumentar a nossa fé, tá bom? Senhor Deus, Pai de amor, Pai querido, todo-poderoso sobre os céus e a terra, é no teu nome, papai, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que te louvamos, que te bendizemos. Santo, 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 tu és, hosana nas alturas, Pai de amor, Pai de misericórdia. Muito obrigada pelas instruções que o Senhor tem nos dado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, obrigada pelas bênçãos, nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, nos purifica, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pedimos sabedoria na Tua palavra, pedimos para o Senhor aumentar a nossa fé todos os dias, Pai, para que a gente possa andar pela Tua promessa, Pai, porque aquele que prometeu, Ele é digno e fiel em cumprir, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E é em nome de Jesus Cristo de Nazaré que eu oro pela sua casa, pela sua família, pedindo ao Senhor que dê essas bênçãos dos céus sobre a sua casa, família e descendência, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro a nossa mente cativa a Jesus Cristo de Nazaré, todos nós pisando nas pisaduras de Jesus Cristo de Nazaré, que nos leva para o caminho da verdade e da vida, para a salvação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu repreendo todo mal na tua vida, toda doença, toda feitiçaria, toda macumba, toda magia branca, toda magia negra, está repreendida, amanhetada, cancelada e desfeita em nome de Jesus. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente nos causará danos, nem a nós, nem a nossa casa, em nome de Jesus. Pai, nos sela com o sangue do Cordeiro, nos blinda, Pai, coloca o teu sangue entre nós e as trevas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu declaro o nosso inimigo mudo, com a boca costurada, cego, com as mãos e pés amarrados, confusos. Pai, em nome de Jesus, nos faça invisíveis na presença do nosso inimigo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então essa é a mensagem hoje do Espírito Santo. Tenham fé que a promessa se cumprirá na nossa vida. Amém? Deus te abençoe, fique na paz, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser abençoadas. Se puder, deixe o seu like no canal para que mais pessoas possam estar recebendo essa mensagem. Amém? Deus te abençoe, fique na paz.